Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 118º da nossa sequência, toda sexta-feira, sempre com a ajuda de muita gente que eu faço questão de agradecer, Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, Gilberto, muita gente mandando sugestão de pauta, agradeço a todos vocês e também sempre a você que está aqui acompanhando com a gente, muito obrigado. Vamos lá, vamos dar sequência para as nossas notícias, temos coisas interessantes para falar. Primeiro vamos começar com a velharia, né, com a parte histórica aí. A gente tem no dia 10 de outubro de 1993 o lançamento desse computador que é o Macintosh Color Classic 2. Mais conhecido como Performa, né, que deu aí o nome a uma série de computadores Performa da Apple. O detalhe dessa máquina é que ela não foi vendida nos Estados Unidos, ela foi vendida só na Ásia e no Canadá, Ásia e na Europa. Então é um pouco raro de você encontrar esse tipo de computador. É um computador que muita gente estava querendo uma máquina parecida com o Mac Classic, né, com o Macintosh inicial, com uma tela menorzinha. Essa tela aqui, se eu não me engano, é de quanto? De 9 polegadas, olha só, uma telinha bem pequenininha de 9 polegadas. É um Mac que não fez tanto sucesso assim, mas porque não teve uma venda muito forte, uma estratégia de venda muito forte também aqui não, né, lá nos Estados Unidos. Vamos lá, beleza. Dia 14 de outubro de 2005, é o dia em que começou aí a ascensão do Tim Cook dentro da Apple. Ele se tornou o chefe de operações. Nessa época, pessoal, a Apple estava... o Steve Jobs, obviamente, ainda estava lá, né? E tinha muita gente concorrendo ao cargo, porque sabia que o Steve Jobs não ia ficar muito tempo. Não só por questões da saúde, mas que ele também não queria ficar como CEO. Ele queria mais cuidar da parte criativa e deixar um outro cara cuidar do dia a dia da empresa, né? E existia um cara chamado Scott Forstall, não sei se vocês lembram desse cara. Esse cara é um dos pais aí do iOS, né? Ele que fez muita coisa nos primeiros iOS e ele tinha um comportamento um pouco esquisito, ele imitava o Steve Jobs, ele se vestia igual ao Steve Jobs, ele tinha o mesmo carro que o Steve Jobs, ele tinha até o mesmo comportamento que o Steve Jobs, inclusive intempestivo, de, né, destratar as pessoas e tal. E todo mundo, muita gente na verdade, apostava que ele seria o caminho para a sucessão aí do Steve Jobs como o CEO da empresa. Mas na verdade ele acabou criando muitas rusgas lá dentro, muitos problemas com outros gerentes, diretores e tudo mais. E o Tim Cook, pela sua excelência de trabalho, né, mesmo antes de entrar na Apple em 98, quando ele entrou, ele trabalhava na Compaq e fez um trabalho espetacular na parte de inventário e tal. Esse é o cara da organização, né? Então ele foi promovido e aí pavimentou o caminho para a sucessão dele. O Scott Forstall depois foi mandado embora naquele fracasso dos mapas do iPhone, lembra que o mapa dava a direção errada e tal, e ele, como estava responsável por isso, aí ele se queimou totalmente, o Steve Jobs faleceu e aí ele acabou saindo, né, saindo da empresa. Bom, aí também a gente tem lá no dia 12 de outubro de 2011 a questão do iCloud, né? O iCloud funcionando realmente, né? A Apple tinha feito uma tentativa antes chamado MobileMe, era o serviço chamado MobileMe, que falhou miseravelmente, né? Deu muito problema. O Steve Jobs ficou uma arara, arrebentou com a turma toda. E aí finalmente ele conseguiu realizar esse sonho dele, né? Essa visão que ele teve de tornar o primeiro Mac como um hub de informações, né? A central de suas informações e depois colocar isso na internet, numa nuvem, a nuvem agora como o Digital Hub, como ele chamava, né? E hoje a gente não consegue entender a vida sem uma nuvem, né? Seja o iCloud ou qualquer outra que você utilize, como facilita essa parte de sincronização de dados, né? Lembre, pessoal, que nuvem não é backup, tá? Nuvem é sincronização de dados. Algumas oferecem serviço de backup, mas fiquem atentos para não ter problema com relação a isso, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. E aí as notícias seculares, as notícias da semana, a gente vai ver agora com, obviamente, a notícia do anúncio da Apple aí para a próxima segunda-feira, no dia 18 de outubro, e a gente vai estar, obviamente, ao vivo, né? Se Deus quiser, se não tivermos problemas, da última vez não tivemos condições técnicas, mas nessa com certeza a gente vai ter. Então na segunda-feira às 8 horas, tá? 8 em ponto, eu estarei ao vivo aqui no YouTube para a gente comentar o evento da Apple, que vai acontecer na parte da tarde, e os anúncios, né? Estamos esperando aí os novos MacBooks Pros ou Pros, né? E também talvez um iMac, não sabe se vem, se não vem para o ano que vem, e o AirPod, com certeza o AirPod deve vir junto com o lançamento dos Macs, que é o que estava na esteira aí para esse ano, a gente está aguardando já faz um tempo. O iMac já faz alguns
uns anos que estamos aguardando, né? Principalmente muita gente, muitos alunos que comentam comigo que estão aguardando aí as máquinas para serem lançadas, é uma expectativa já há um bom tempo. Então chegou, pessoal, chegou o momento, vamos ver o que vai ser anunciado, ainda está com relação ao layout, ao design do equipamento, ainda tem alguns rumores controversos, vamos ter que aguardar aí até segunda-feira para ver o que vai lançar, mas fique tranquilo que de noite, na segunda-feira às 8 horas, eu vou explicar aí tudo para vocês, tintim por tintim, a gente bate aquele papo ao vivo, tá bom? Beleza, vamos lá. Como eu falei do AirPods, né, os futuros AirPods, eles podem vir com alguns sensores de saúde. A Apple tem focado muito na questão de saúde, principalmente nos wearables, nos usáveis, né, o relógio e agora o fone de ouvido. E aí ele pode medir a temperatura, inclusive a sua postura, o que seria muito legal, eu acho bem bacana isso, né? Só que o pessoal vai ficar com essas anteninhas aí o dia inteiro agora, né? Vai botar, não vai tirar nunca mais. Isso incomoda algumas pessoas, ficar com as anteninhas. Bom, pessoal, lembra que eu comentei que tinha um programa de reparo para os AirPods que estavam com alguns estralinhos e tal? A Apple acabou estendendo, né, mais esse programa de reparo. Então, se você estiver tendo problema com o teu AirPods Pro, entra no site da Apple, na parte de serviços, que você vai encontrar lá o programa de reparo e aí você vai poder encaminhar o teu equipamento para análise, tá bom? Bom, olha só essa notícia aqui, 75% dos lucros, né, do mercado de smartphone desse último quarto, né, ficou com a Apple, do lucro, né, porque as vendas, na verdade, chegam a 13% de todas as vendas de smartphones nesse período, nesse segundo quarto de 2021. Então a Apple tem 13% dessas vendas e 75% do lucro, né, como ela consegue agregar valor ao produto em comparação aos outros, né, impressionante. E os outros têm uma linha muito maior de produtos, por isso que a Apple tem uma participação pequena, né, 13%. Mas como o valor é mais elevado, agrega mais valor, ela consegue uma margem de lucro muito maior. E também toda a operação dela, né, que é enxuta e resolve os problemas de desperdício, aí, o que afeta também na margem de lucro do produto, né? Essa é uma notícia interessante, uma sinalização legal que eu separei para vocês essa semana. Os executivos da Google e da Apple estão conversando aí, estão tendo reuniões para tentar montar uma plataforma segura de comunicação entre o ecossistema da Apple e o ecossistema Android, o que seria muito legal se fosse confiável, né? Se a gente puder confiar. Então tomara que essas conversas avancem e a gente possa ter realmente uma plataforma de comunicação um pouco mais confiável. Vamos para a próxima aqui. Essa é interessante. Ó. Nessa mesma esteira, né, de adaptação, o Google deixou de utilizar o visual próprio, o layout próprio do Google nos aplicativos que são instalados no iPhone, iPad, etc. Então, eles estão voltando ao que seria o UI Kit, que seria o padrão de layout de aplicativos que a Apple oferece para ser mais integrado ao sistema, para que a pessoa tenha uma experiência mais unificada. Na hora que a pessoa entra no programa, o programa é completamente diferente do que ela já mexe no sistema, ela pode ficar um pouco confusa. Então você manter o mesmo padrão facilita muito aí o uso do aplicativo, e a Google agora resolveu se adequar a esse padrão da Apple, o que deve facilitar aí o uso pelas pessoas. Tomara que os aplicativos tenham 100% dos recursos para que a gente não fique dependendo de outras plataformas, né? Que a gente possa realmente utilizar um cross-platform aí de forma mais tranquila. É um sonho, né? É uma utopia, mas tomara que isso cada vez mais se afine, né? Olha só, a partir de 2022, os aplicativos que estarão na loja da Apple têm que ter um botãozinho para você excluir a sua conta. Então a Apple está fazendo algumas mudanças aí na legislação do App Store para que tenha mais transparência, né, com relação aos aplicativos, aos serviços que são vendidos dentro dessa loja. Então teria um botão... a nova função, a Apple confirma o botão de resolver problema. Então uma forma de você ter contato com a empresa, ou uma forma de você cancelar a sua conta. Então tudo isso vai ter que ter agora nos aplicativos que são comercializados e que tem esse tipo de conta, né, que você possa acessar. É interessante, é legal a gente ter esse tipo de acesso, porque tudo isso é muito difícil, né, quando você precisa de um suporte ou quando você quer cancelar uma conta, os caminhos são muito tortuosos justamente para a gente desistir. Então quando a gente tem isso facilitado, fica melhor para a gente tomar nossas decisões, né? Notícias lá do velho mundo, a gente tem essa empresa alemã chamada Schott,
espero que eu tenha pronunciado certo aqui, Gilberto, se qualquer coisa você me corrige, por favor. É uma empresa que está há 130 anos apenas mexendo com vidro, né? Ela não tem quase conhecimento nenhum nessa área, e eles estão prometendo um vidro sensacional, como diz o nome aqui. E é um vidro praticamente indestrutível, como eles estão dizendo aí, com relação à queda e tal, e muito resistente a riscos. Então vamos ver se isso vai funcionar, não só para smartphones, mas também para monitores, né, displays do MacBook, iPad, ou então própria televisão maior, né? É legal a gente ter esse tipo de produto cada vez mais reforçado. É uma liga, né, não é um vidro, não é uma mistura de componentes que tornam esse vidro muito resistente. Vamos ver se isso chega ao mercado, chega a um preço bacana e possa facilitar a gente, porque não tem nada pior do que você ter uma tela quebrada aí na tua mão, né? Essa notícia, faz tempo que eu não conto isso, algumas historinhas, né? De vez em quando eu tinha algumas historinhas de coisas que aconteciam, e aí eu separei essa que eu achei interessante. Uma pessoa comprou aquele kit de AirTags, né? E um deles deixou dentro do carro, colocou dentro de um estojinho de óculos e deixou lá dentro do porta-luva. E aí, de madrugada, o carro dele foi roubado. Ele acordou cedinho, foi lá ver, o carro tinha desaparecido, e ele começou a localização, chamou a polícia e tal. A polícia fez uma busca, fez o boletim e tal, e de repente ele conseguiu, piscou a localização do AirTag, que o AirTag ele busca iPhones que estão por perto, para utilizar o Bluetooth desses iPhones por perto, para determinar uma localização aproximada. Pronto, ele recebeu uma localização aproximada, foi até lá, era um estacionamento de um lugar pertinho ali de onde ele morava, e aí chegou lá e não encontrou nada. Ele viu o AirTag embaixo de um outro carro, então o cara ele encontrou e jogou fora o AirTag. Ele estava lá sentado, ele ligou para a polícia, avisou aquela coisa toda. De repente, quando ele estava levantando para ir embora, ele vê o carro dele voltando, entrando no estacionamento. Aí ele chamou a polícia e conseguiram pegar o cara, né? Então ele conseguiu ter uma boa experiência aí com o AirTag, recuperando o carro dele. O que ele falou foi o seguinte: olha, escondam melhor do que eu, porque o cara jogou fora, eu tive a sorte de vir aqui e o cara voltar no lugar, e eu consegui capturar o meu carro de volta, mas é importante que você deixe num lugar onde o Bluetooth possa transmitir, né, não seja muito intocado, mas que não seja muito visível, que alguém possa encontrar e dispensar, né? Senão daí não adianta nada. Muito legal essa história. E com essa história, pessoal, eu encerro o Dr. Apple News dessa sexta-feira. Um grande abraço a todos vocês. Espero vocês aí na segunda-feira, 8 horas da noite aqui no canal, para que a gente possa bater um papo. E o que vem de novidade? Estou ansioso com essa apresentação da Apple para fechar o ano aí com os novos equipamentos e a virada dos processadores, né? Será que vem o M1X, M2, como é que vem aí, né? Vamos aguardar. Então eu espero vocês, não esqueçam de acessar o site drapple.com.br, lá você encontra os cursos completos e também os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, a gente faz isso tudo remotamente, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.